a praça que Deus me trouxe. A praça da Bíblia. E do lado tá escrito assim, ó. Eu vou falar aqui, porque se mostrar não vai dar pra prestar muita atenção, porque pintaram, ó, a palavra linda. E eu carrego isso comigo, né? O que tá escrito aqui eu já escutei muito e acredito nisso. Que e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu posso falar que eu venho conhecendo a verdade, né? E a verdade vem me libertando, para honra e glória de Deus. Quando eu comecei o canal, como eu já falei algumas outras vezes, foi para pedir ajuda, para hoje, como eu declaro, né? Para me libertar do Egito, do deserto onde Deus me trouxe. Porque quem me trouxe para cá foi Ele, porque tudo que acontece na minha e na sua vida é permissão dEle, tá? Nunca se pergunte por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo, porque tudo é permissão dEle, a gente sabemos disso. Que nada acontece nas nossas vidas sem a permissão do Pai. Tudo. Erro, falhas, tudo. Aí alguém vai te dizer assim, não faça isso, você está no pecado, você desviou. Eu não vou falar que eu estou falando da Bíblia, eu estou falando da palavra, não. Eu estou falando o que o meu coração sente. Porque todos os dias eu oro, todos os dias eu falo para Deus, Pai, eis-me aqui. Pai, cumpre em mim a tua vontade. Pai, que o meu desejo não seja mais do meu coração, e sim vindo do Senhor. Então, sempre eu peço para Deus me dar sabedoria. Quando estava esse profeta aí profetizando sobre o cavaleiro, né? Hoje é dia 30, né, gente? Hoje é dia 30. Falando do cavaleiro. E eu nem lembrava, gente, eu ando tão ansiosa, eu ando tão animada com a minha nova chance que eu tô tendo na presença do Pai, que eu não me toquei, que hoje ainda era dia 30, né? Pra mim já era dia 1º. Não me toquei, sério mesmo. E aí agora na rua meu filho me lembrou que hoje ainda era dia 30, né? E eu amém, glória a Deus, né? Então assim, gente, ontem mesmo eu tava preocupada e eu falei, Deus, será que eu não vou na rua amanhã? Porque eu tô preocupada com a profecia do pastor, desse pastor, né? Desse profeta. Porque o povo tá falando que as coisas que ele fala acontecem. E algo dentro do meu coração, ontem até numa live que eu tava numa live e 2 jovens me perguntaram, um rapaz e uma moça, me perguntaram, mas e sobre esse cavaleiro? A senhora tem coragem de sair na rua essa hora? Eu rapidamente pensei, eu falei, bom, coragem não é nem o caso. É eu que não gosto muito de estar saindo à noite. Antigamente eu saía. Antigamente eu saía sem medo, sem nada, não tava nem aí. Gente, do jeito que o vídeo ficar, vai ficar, tá? Porque eu não vou ficar cortando. Eu gosto de ser autêntico, eu gosto de ser natural. Não gosto de ficar escondendo nada, né? Então, assim, engraçado que eu peguei e falei aquilo pra eles. Eu falei assim, bom, sobre o Cavaleiro da Morte, ele passa pelas ruas todos os dias. Ele passa por todos os lugares todos os dias, né? Agora, segundo a grande destruição que nós, seres humanos, estamos esperando, creio em Deus, que eu não sou a única, muita gente está esperando o dia da destruição. Esse dia, gente, vai ser para a terra inteira, né? É o que eu acredito no meu coração. Só que assim, segundo as escrituras, porque já tem muitos anos que eu venho lendo e relendo as escrituras, e todas as palavras que saem eu guardo, pode ser de 10, 15, 20 anos atrás, eu sempre venho guardando. Por quê? Porque eu sei que lá na frente eu vou entender algum propósito, alguma coisa que Deus queria dizer e naquela época eu não entendi. Mas eu guardei, pelejei na palavra, insisti na palavra, fui guardando ao correr dos meus dias e consegui entender. E mesmo como às vezes eu falo para Deus, Pai, mesmo sem eu entender, me ajude a aceitar o teu querer na minha vida. Então o que acontece? Na Bíblia não tem dia, não tem hora para os acontecimentos de Deus. Ele sabe o dia, ele sabe a hora. Ele não deixou nenhum homem para saber o que iria vir antes dele. Ele deixou os sinais, mas os sinais que ia ter, ele não marcou data e nem hora para homem nenhum. Ele não deu essa, eu falo dádiva, o meu modo de ver, eu falo uma dádiva, aquele que sabe alguma coisa de Deus. Aí vai falar, por que ela está falando desse jeito?
Por que que ela pensa dessa forma? Algumas pessoas podem se perguntar. Eu falo que hoje, quando eu estava indo para descer as águas, que eu estava indo para o meu batismo, eu estava indo com uma senhora, não sei o nome dela, a gente estava em rumo ao meu batismo. E aí a gente começa a conversar, conversa vai, conversa vem. Ela começou a contar um pouco do testemunho da vida dela e eu comecei a contar um pouco do meu. E aí quando ela perguntou, quando eu comecei a falar umas coisas para ela, ela falou assim, nossa, mas você fuma então? Eu disse, fumo. E aí eu falo, muitas das vezes eu quis me batizar. E algumas igrejas não deixaram. Sempre falava alguma coisa. Gente, o que eu tô falando aqui eu não sei se é certo ou se não é. Tá? Eu não sou pastora, não sou missionária. Estou simplesmente voltando para os pés do Senhor. Estou simplesmente tentando achar o meu lugar na presença de Deus. Só isso que eu estou pretendendo. Achar o meu caminho na presença do Pai. Tá? Encontrar a minha paz de espírito, a minha paz para com Cristo. É o que eu estou procurando aqui. Então o que acontece? Eu falei para ela, sim, fumo. E antes mesmo dela falar qualquer coisa, porque eu percebi que ela espantou, né? O espanto dela foi alguma resposta. Eu disse assim, olha, Deus ele sabe. Muita coisa ele já limpou da minha vida. Teve coisas que ele tirou de mim, vícios que ele arrancou, que foi automático. O primeiro vício, que eu acredito que também não seja a hora de eu falar no meu canal, o primeiro vício que ele tirou de mim, ele usou um pastor. Lá em São Paulo, eu tinha 14 anos. Eu lembro a idade e lembro o nome do pastor, que era o pastor Silas. Eu lembro que eu também tinha 14 anos. E aí eu lembro que aquele pastor começou a me perseguir. Eu achava que era perseguição, né? Mas não era, era o encontro com Deus que eu estava tendo e não sabia. E aquele homem, ele sempre estava ali. Sempre ele aparecia do nada, aquele pastor. E sempre eu achava que ali era coisa do cão. Aquele homem era o demônio. Porque eu achava que os crentes eles faziam lavagem cerebral, meu modo de ver, né? E aí, a primeira vez que Deus usou uma pessoa para dizer algo para mim, que eu senti no coração, aliás, não senti na época, eu senti depois. Quando eu estava naquela vida, que eu não posso também, não vou dizer aqui agora, não tenho preparo para isso, mas quem conhece minha vida sabe. Quando Deus falou aquilo, quando usou aquele homem, que eu ainda não sabia, ainda era incrédulo, eu era cega, ele só falou uma coisa. Eu estava num lugar que não era para uma menina daquela idade, um lugar inapropriado para qualquer pessoa, quanto menos para uma pessoa de menor, uma criança. Eu me achava uma mulher, mas eu era uma criança. Hoje eu sei que eu era uma criança. Então assim, eu tinha 14 anos. 14 anos, quando aquele pastor parou e falou, Deus mandou te dizer que um filho vai tirar você daí. Então por isso que hoje eu falo, você tem vício? Você fuma? Você bebe? Batiza a si mesmo. Se seu coração tocar que você quer seu batismo, você se batiza. Tá? Se a igreja que você tá falar pra você que não pode, quem decide é Ele. Hoje Ele me provou que a decisão vem do céu. Quando você vai tomar uma decisão certa, uma decisão que só depende de você, Jeová, é Ele que decide. Se Ele falar é hoje, é hoje. Entendeu? Porque eu passei a vida inteira ouvindo, você não pode porque você não é casada. Porque eu estava namorando alguém, ou porque eu estava só simplesmente conhecendo alguém. Não pode porque você tem vícios. Sendo que um dia no culto da minha casa na Bahia, que eu mesma abria, que muita gente me criticava, mas muitas vezes Deus me usou para falar, né? E muitas pessoas que ouvirem esse vídeo vai saber que eu não estou mentindo, porque estava lá junto comigo. Eu com a Bíblia ali na mão, me culpando por causa do homem. Por causa do homem, eu me julgava e me culpava. Eu mesmo parei naquele culto e falei, quem sou eu para estar pregando? Quem sou eu para estar falando alguma coisa de Deus aqui? Eu fumo, de vez em quando eu saía para beber. Não tenho vergonha de assumir não, gente. Mas Deus me usava da mesma forma. Alguns dizem que não era Deus.
Às vezes com as coisas lindas que ele fez, até eu fico, meu Deus, será que era o Senhor mesmo? Eu quero acreditar que sim, sabe por quê? Porque fez mudanças. Como naquela época dos 14 anos, eu não entendi, eu achei perseguição, eu xingava o pastor. Quando ele veio profetizar que a primeira casa que eu iria congregar seria na casa dele, falei, tá doida lá. O tio tá doido, ainda chamava de tio, tá? O tio tá doido. 14, 15, 16, 17. Eu completei 17 anos em janeiro. Fevereiro meu filho nasceu. Então se Deus, porque eu sei que muitos aí têm uma promessa. Se Deus falou pra ti que algo vai acontecer na tua vida, passa 1, 2, 3, 10, 20, 30. Vai acontecer. Espera. Porque se ele prometeu, ele vai cumprir. Ah, mas por que você fala isso? Gente, não foi uma coisa só que Deus prometeu na minha vida, foi várias. E eu quero prolongar o canal já por isso, porque eu vou começar a dizer tudo que Deus fez na minha vida. Quem quiser acompanhar, gente, é lindo. Tudo que Deus já fez na minha vida é muito lindo e pode fazer na sua também. Não olhe para o seu pecado. Não olhe porque você tem vício. Não olhe porque você está numa situação abaixo de qualquer outra pessoa. Ah, mas Senhor, eu me prostituí. Senhor, eu roubei. Senhor, eu uso droga. Eu sou um alcoólatra. Não interessa isso para Deus. Quando ele tem um encontro com você, ele vai chegar no dia e na hora dele. É ele quem decide o dia e a hora. Não deixe seu coração preocupado, ansioso ou se julgando, porque você está lá na casa dele e você tem algum vício escondido. Não esconda o seu vício. Para o homem, não. Porque você está escondendo do homem, mas e Deus? Muitos estão dentro da igreja e escondem do pastor. Não faça isso, não. Porque o pai está olhando. E a importância, minha gente, é ele. Pastor não vai te levar para o céu. Missionário não vai te levar para o céu. A sua mãe e seu pai não vai te levar para o céu. Quem vai te levar para o céu é Jesus. A palavra de Deus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Pronto. E um dia no culto lá na Bahia, que eu me julguei pelo meu vício e a palavra veio. Vem a mim, eu só guardei essa passagem, gente. Eu guardo só coisas curtas, mas que são necessárias. Eu só guardei uma palavra. Vem a mim com o vício ou sem o vício. Porque o resto quem faz é ele. É que nem quando eu tive meus 2 filhos. O que está com 7 hoje e a que está com 3. Das 2 vezes da gravidez, eu ouvi a mesma palavra nas 2 gravidez. E isso tudo antes de ganhar neném. Porque foi uma verdade, porque aconteceu. Eu muito preocupada, ansiosa, mas muito preocupada mesmo. Com o que meu filho ia comer, beber, calçar, vestir, porque eu estava grávida perto para ganhar neném. Mãe solteira. Meus filhos tudo não tem pai. Eu sou vista como a viúva. Eu sou vista como uma viúva. Aos olhos do homem eu sou viúva. Porque o pai dos meus filhos morreu, sumiram. Então, do meu filho foi no leito do hospital. Da minha neném também. Mas eu cheguei a ouvir dos 2 antes e dentro do hospital. Porque eu levo a Bíblia até para o hospital. E na época eu acho que foi da neném. De um deles eu tinha uma Bíblia bem pequenininha, que foi até meu filho que me deu, bem pequenininha, assim, cabia na palma da mão, a Bíblia. E eu não deixei ninguém tirar aquela Bíblia de mim. Então o que acontece? A palavra saiu, uma foi no quarto, um dia antes dele nascer, e no outro dia saiu de novo, como se fosse confirmação. A palavra saiu mais ou menos assim: não vos preocupei com o que haveis de calçar, beber ou comer, porque todas essas coisas eu vos suprirei. Foi a palavra que Deus me deu aquele dia. Porque ele falou o que para mim? Que primeiro eu tinha que procurar o reino dos céus. Porque o restante... Porque quando você procura, que é o que eu estou fazendo agora, gente, entendam. Porque quando você procura o reino de Deus, quando você procura estar rente à palavra de Deus, quando você procura estar firme na palavra dele, nada te falta. Eu falo isso, gente, porque eu estou desempregada. Eu estou vivendo do que os outros estão me dando. E mesmo assim, está doendo aqui dentro. Eu tento chorar,
porque dói. Ele está no céu. O meu testemunho sempre é ele, meu advogado, meu juiz. Quando eu falo, por isso que toda vez que eu faço um vídeo ou eu falo alguma coisa, eu falo, Deus é no céu de testemunho, porque Ele conhece o meu coração. Então, gente, hoje eu falo para vocês, eu estou no meio do deserto. Ele me trouxe aqui para a cidade de Salgado, aqui é o meu deserto. Você tem o seu deserto, eu estou no meu. Eu estou exilada. Tem quase 10 anos que eu me sinto exilada. Longe de família, longe daqueles que eu conheço desde menina. Mas todos os lugares que ele mandou eu ir, como eu falei hoje para a senhora que estava indo para o meu batismo. Os lugares que eu vim desconhecido não foi porque eu quis, não. Meu coração tremeu quando eu peguei para vir, porque eu falei, Senhor, o que eu vou fazer lá? Eu não conheço ninguém lá. E na Bahia eu conhecia, mas quando eu cheguei lá eu vi que eu não conhecia ninguém. Nem minha própria família eu não conhecia. Porque eu não tinha conhecimento. Eu sabia que era minha família, mas eu não tinha conhecimento. Como quando eu cheguei aqui em Salgado, a única pessoa que eu conhecia era minha sogra. Mas mal eu já sabia, porque ele falou para mim vir. Que aqui eu iria comer uma grande batalha. Mas que ele estaria comigo. E como ele está, gente. Eu estava passando por necessidade, eu estava passando por lutas que eu pensava que não ia ter fim. Comecei a clamar. Comecei a gritar a Deus por um socorro. Eu gritava, pedindo socorro, um milagre. E falo para você, o dia que eu me afirmei nos pés dele, eu tomei a decisão. Falei, Senhor, chega. Eu não quero mais saber do mundo, eu não quero mais saber das coisas do homem. Eu não quero mais saber de agir conforme o meu querer, conforme o meu coração quer. O meu desejo é voltar para a minha terra, Senhor. Mas eis-me aqui. Quando o Senhor permitir, a ansiedade ainda está aqui dentro, Pai. Arranca, tira. Todo dia eu falo para ele, Pai, se não for a tua vontade, tira do meu coração, porque eu quero te servir. Eu quero ir aonde o Senhor mandar. Eu não quero mais fazer minhas vontades não, papai. Eu quero fazer a tua. Mas eu falo todos os dias para ele, se não for da tua vontade, que eu volte para São Paulo. Tira do meu coração para parar de doer. Porque está doendo. E a vontade não está passando. Eu estou só esperando a vontade dele. Mas algo dentro de mim fala, você vai para a tua terra. Mas no meu tempo. Na minha hora. Quando eu quiser. E é isso que falta para muita gente. Espera. Espera mais um pouquinho. Tá doendo? Mas passa. Tá demorando, né? Mas sua hora vai chegar. Confia mais em Deus. Dá mais espaço para ele entrar aí. Se alguém vir te trazer uma palavra dele, para, escuta. Não seja como eu que fui rebelde demais e paguei altos preços. Gente, eu tenho tanta coisa para falar de Deus, que se eu pegasse um vídeo ninguém ia parar para ver. Porque esse vídeo ia durar semanas para acabar. E isso eu só contando os feitos que eu vi que era a mão dele, que quem olha e fala assim, mentira dela. Olha o tamanho dela. Olha o tamanho. Olha o tamanhozinho. Olha bem, gente. Pequena. Mas se eu falar pra você que as dores que eu passei nessa terra, eu acho que era do tamanho de um gigante. A dor que eu já suportei. Vocês estão entendendo? Vocês estão tendo noção? Só posso garantir uma coisa. Eu estou no deserto. Eu estou no deserto. Mas eu estou sentindo Deus comigo. Não tem coisa melhor no mundo do que você caminhar pelo deserto, olhar para um lado e para o outro e não ver ninguém. Mas você sentir uma força que não é sua. Porque é assim que eu acordo todos os dias. Olho para os meus filhos, porque não está sendo criado pelos pais. Está sendo criado pela mãe. Mas a mãe sabe quem está sustentando a mãe? O filho e o pai, que é o Espírito Santo de Deus. Eles vêm me sustentando. O nosso Pai Celestial. Deus me sustenta todos os dias.
Teve dias aqui, não só aqui como em outros lugares, de eu acordar e falar assim, o que eu vou dar para meus filhos hoje? Mas posso te garantir que em nenhum momento, de quando eu separei do pai dos meus filhos, em nenhum dia eu dormi com fome com os meus filhos. Ou não teve um dia para Deus não vir com café da manhã, com lanche da tarde, com almoço, com a janta. Porque eu não tenho vergonha, não tenho, peço mesmo. Tá? Porque a palavra de Deus diz, aquele que se humilha é exaltado. E aquele que se exalta será humilhado. É a palavra de Deus, gente. Então, o que eu quero dizer com isso? Dá para você se alegrar no meio do deserto. Moisés, Jó, Josué, eles eram do tempo de quê? De deserto. Hoje você tá aí, você tem um emprego fixo, uma casa própria. Eu já tive casa própria também. Vendi para pagar minhas contas. A primeira casa que eu tive, eu vendi para me libertar com os meus filhos. Porque o meu outro filho que faleceu, chegou gente vindo na minha porta ameaçar meu filho. Porque ele tinha quebrado a janela de um apartamento. E quando eu fui ver, era de um dono de uma quebrada. O cara foi na minha porta, armado. E eu tive que peitar. Desse tamanhozinho. Mas para honra e glória de Deus, como naquela época era de balada, o cara lembrou de mim, de uma festa. E se desculpou. E ele viu que eu era uma pessoa honesta, trabalhadora. Que eu trabalhava, eu ralava para cuidar dos meus filhos. E na hora que meu filho estava lá aprontando, eu estava trabalhando. Hoje no interior eu me sinto, gente, um inútil tem hora. Tem hora que eu falo, Senhor, eu quero ser útil. Porque eu já tentei de tudo, Senhor, mas aqui nada dá certo. Como esses dias eu postei biscoitos, pasta de brilho. E sei fazer muito mais coisa. Mas não veio um para comprar. Mas você acha que por isso eu vou parar, eu vou desistir? Não vou não. Porque eu falo para Deus todos os dias, enquanto o Senhor me der vida, enquanto eu respirar, eu continuarei lutando. Porque a hora de parar é Ele que diz. Se você parou para descansar é porque Ele permitiu. Se eu vim aqui hoje é porque Ele me permitiu. Nada escapa da presença do Pai. E hoje, gente, eu achei que eu ia ser afogada. Alguma coisa que dentro de mim tá diferente, eu não sei explicar. Quando eu tiver explicação, eu vou falar pra vocês. Mas eu falo pra vocês como na hora do batismo, que tinha um monte de mulher rindo da minha cara. Mas eu falava, gente, quando eu voltei pra presença de Deus, tinha um bolo na minha garganta. E hoje ele tá lá em cima. Tá como se fosse lá pra dentro, assim, eu não sei onde te explicar. E hoje, quando eu desci as águas, vou mostrar pra vocês. Eu fazia isso. E eu não sentia a respiração descer. Normalmente, como todo mundo sente. Eu fazia isso aqui, ó. Eu não sentia o peito encher. Eu não sentia. Dê valor quando você faz isso, ó. Eu cheguei em casa e meu filho ria de mim. Meu filho de 17 e minha filha de 13. Porque eu parecia uma criança que chegou da creche, o primeiro dia de creche. Essa é a sensação que eu tive. Assim, pensando no modo de uma criança. Porque eu não cabia dentro de mim de tanta alegria. Primeiro que eu tinha realizado meu grande sonho. Que esse sonho já vem, ó. Que o homem vem barrando. Homem, tá? É homem que vem barrando isso. Mas acontece o seguinte. Quando Deus fala, é agora. Ah, mas eu bebo, eu fumo. Eu uso droga, Senhor. É? Você acha que ele tá olhando pra isso aí? Você acha? Não. Ele tá olhando isso aqui, ó. Porque o resto é ele que faz. Entendeu como é que funciona? A palavra dele diz, eu dou, eu tiro. Presta atenção. Ele dá e ele tira. Você tá falando o quê? O livre-arbítrio.
Você escolhe o seu caminho, não é? Ele te dá a estrada larga e a estreita. Qual é melhor? Você quer a larga ou quer a estreita? Eu quero a estreita. Não é melhor a estreita? Mas aí muitos não vão querer a estreita. Sabe por que não vão querer a estreita? Porque ela é muito pequena. A estreita é meia assombrosa, né? Para quem não vigia, para quem não conhece a palavra de Deus, ela é meia dolorosa. Mas a larga você vai sapatear para um lado e para o outro. E não vai sair do lugar. Vai ter aquela estrada enorme, mas você não vai sair do lugar. Eu falo, gente, porque eu venho pegando as estradas estreitas há muitos anos. E hoje eu aprendi e falo para Deus todos os dias. Se na estreita o Senhor está, Pai, eu quero continuar nela. Porque é nela que eu vou chegar onde o Senhor quer me levar. Então hoje, gente, já tinha 2 anos que eu não... Algo mudou aqui dentro. Não mudou por completo ainda, mas Ele está fazendo a obra. Está faltando alguma coisa aqui dentro para ser limpado, para que Ele termine a obra. Porque quando Ele tem uma obra, Ele termina. Só que aí depende da gente também. Não é só dele. Porque Ele dá a permissão de você escolher seu caminho. É você quem decide. Qual você vai preferir agradar? Ele ou o mundo? Porque não dá para você agradar a Deus e o mundo ao mesmo tempo. Quando eu desci as águas que eu senti a sensação de morte, ali foi Ele me dando outra vida. Me dando a vida eterna. Porque eu não estou brincando não, gente. Quase 2 anos eu não conseguia respirar direito. Era insuportável. Eu pedia todos os dias para Ele me ajudar a voltar a respirar normal. Ele está no céu de testemunho, que eu não estou brincando. Não estou falando só pela boca do homem, e sim porque aconteceu comigo. Quando eu desci as águas, as irmãs rindo da minha cara. Por causa do jeito que eu fiquei embaixo d'água, na piscina. Falei, gente, que até o primeiro dia que eu entrei na igreja de vocês, eu não respirava nem pelo nariz. Eu não conseguia engolir direito pela garganta e não conseguia respirar pelo nariz. Hoje ainda está meio coisado. Mas hoje eu consigo. Quando eu puxo a respiração, eu sinto meu pulmão encher. E vou colocar a máscara porque eu estou na rua. Quando eu respiro agora, porque eu não sei explicar para vocês, mas antes eu respirava, eu puxava o meu fôlego, eu não sentia aqui encher. Eu não sentia encher. Sentia como se alguma coisa barrasse do ar descer para o meu nariz. Agradeço a Deus até isso, gente. Que eu passei quase 2 anos pensando que eu ia morrer. Eu dormia, as madrugadas eu acordava no meio da noite, como se alguém estivesse pegando aqui, eu sentia o rosto queimar, inchar. E eu acordava gritando para um dos meus filhos, pega água, pega a bombinha, pega não sei o quê. Gente, eu saía inalando remédio em cima de remédio. Era a bombinha, era um spray de gengibre. E já tomava o antialérgico, sabe? Aquele monte de remédio um em cima do outro. Hoje, de vez em nunca eu tomo um dipirona. Para quem ficou 2 anos tomando um monte de medicamento. Hoje, uma vez ou nunca, eu tomo dipirona para dor de cabeça. Mas quando eu vejo que eu não estou suportando ali aquela dor massacrante, aí eu vou lá e tomo. Eu vou lá e tomo o dipirona. Então assim, gente, vocês me perdoam aí. Eu não estou sabendo conversar muito bem nas câmeras, né? Eu estou começando agora. Mas não quero parar. Eu quero trabalhar com o papai. Eu quero trabalhar com meu Deus. Tanto que amanhã eu não tenho certeza se eu vou pro monte. Estou pedindo direção a Deus. Acho que nem dá tempo mais eu decidir com as irmãs. Que eu não peguei o telefone das irmãs que ia.
Mas a partir da semana que vem, eu estarei toda semana subindo para o monte. É o meu sonho também. É um dos meus outros sonhos. Eu tinha o sonho de me batizar e de subir ao monte. Ele falou, você vai. Era para mim amanhã, mas eu não sei se vai dar tempo. Por causa de outros problemas que eu tenho que resolver. Mas a partir da semana que vem eu estarei no monte. Quem quiser mandar uma foto, nome, eu levarei até o monte para apresentar ao Senhor. Quem quiser, eu vou estar sempre deixando o telefone lá embaixo. Aliás, está aí embaixo do link. É link, né, Diego? Link, né? Então, vai estar lá no link. Abaixo do link está lá meu telefone. Quem quiser ligar, pedir para deixar o nome lá no monte. Agora eu quero trabalhar para Deus. Porque quando eu voltei para os pés dele dessa vez agora, já tinha muitos anos que eu pedia. E aí, dessa vez agora eu falei, Senhor, eu quero trabalhar para o Senhor. Para começar a fazer a obra. Mesmo eu estando aqui ainda, ó, no deserto. Eu quero começar a te servir como seus discípulos fez. Eu quero ser discípulo do Senhor. Deixa eu ser sua discípula, Senhor. Deixa eu ser sua seguidora. E agora eu não paro mais, não. Eu quero ir até a eternidade seguindo o Mestre. Eu quero passar minha vida inteira seguindo o Mestre. Depois que eu abri o canal, gente, é tanto homem, mandando mensagem pra mim, falando de casamento, isso e aquilo. Eu falo, gente, eu não tô procurando marido, não. Eu tô procurando uma vida estável com Deus. Eu não tiro ninguém, tá? Que me manda mensagem. Só quando eu vejo que você vê com isso da pessoa, eu pego e só falo isso. A minha defesa só tá sendo essa. Aquele que estiver vendo, porque eu vou colocar no Face também, já vai se tocar, vai parar de mandar mensagem pra mim. Se bloqueie. Tá? Porque eu só abri eu só tenho o Face. Eu sempre tive o Face, mas eu tô utilizando ele agora para levar a palavra de Deus ou para contar os testemunhos da minha vida. Eu não tô lá procurando marido, não. Que nenhum estão falando que tá procurando mulher que nem eu. Não tô procurando marido, tá? Não tô procurando que me sustente. Primeiramente, estou procurando a paz de espírito. Segundamente, alcançar a minha vitória, que é chegar até Deus, a eternidade. Eu procuro a eternidade. E aqui na terra, poder trabalhar para dar uma vida honesta para meus filhos. Uma vida com dignidade. Tá bom? Não estou aqui procurando marido, nem namorado. Eu quero viver agora para agradar a Cristo. E como eu já falei, eu falo para ele todos os dias, Pai, eu sou carne e eu sou falha. Mas eu só quero um homem agora na minha vida, Senhor. Se ele te amar, te respeitar e agradar o Senhor, como eu estou querendo fazer agora. Se esse homem for isso, ele vai servir para mim. Se for um homem de Deus, uma pessoa que tem fé e que teme as mãos do Senhor, esse vai servir para mim. Se não for, não quero mais não. Tá bom? Boa noite a todos e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei da eternidade. E vamos acordar, gente. Vamos acordar. Porque Ele tá vindo. A gente não sabe o dia e não sabemos a hora. Mas Ele tá vindo. Não espera ele chegar aqui não. Para tomar decisão. Porque aí vai ser tarde. Ele tá gritando a gente agora. E tem muitos aí que foi escolhido. E que Ele quer levar no grande dia. Boa noite a todos. Vou cortar uma boa parte, não dá? Depois você me mostra como é que... Pera aí.